Amém. Oremos. Amém. Amém. Oremos. Santo e eterno, maravilhoso Pai, estamos nesse momento gratos por estarmos alcançando mais um sétimo dia. Alcançamos, pela tua misericórdia e graça, mais uma semana. E agradecidos por essa bênção, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, estamos aqui, reunidos como teu povo, como teus filhos, unidos no mesmo propósito, de te conhecer, de ouvir as tuas advertências, de ter nossos olhos abertos, de te conhecer, de contemplar a tua face para assim sermos transformados. Obrigada, Pai Santo. Obrigada porque, a despeito de todas as coisas, o teu povo tem sido levantado com a tocha da verdade, espalhado pelo mundo. Nós cremos que, muito em breve, seremos todos um só rebanho, um só pastor. Por isso, nos ajuda, nos mantém ligados à videira verdadeira, que é o teu Filho, o Messias, mas ligados também uns aos outros na mesma fé, nos fortalecendo, nos encorajando, como foi na época dos mártires. Eles estavam passando dificuldade dentro das masmorras, dentro das cavernas, das rochas, mas não murmuravam, encorajavam uns aos outros. E assim seja uma realidade para nós também. Cuida deste dia, ou melhor, nos cuida deste dia, para que, movidos pelo teu Santo Espírito, possamos entender que este dia já foi abençoado, já foi santificado, e devemos mantê-lo assim, cuidando de nossas palavras, pensamentos, cuidando do que estamos pensando, vendo, assistindo, ouvindo, nos convence do pecado, de tudo que não te agrada, para que possamos assim, com a tua ajuda, nos afastar, mortificar o eu, nos afastar de tudo que verdadeiramente nos afasta do caminho do céu. Completa a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Estamos aqui para reconhecer que temos a Ti como nosso único Deus. Por favor, nos ajuda. Fala conosco. Hoje aqui vamos estudar os 3 ou 4 últimos parágrafos do livro, O Grande Conflito, do terceiro capítulo, que fala sobre a apostasia, que nos mostrou até aqui como começou as trevas morais. Quando o teu povo, a tua igreja, começou a aceitar coisas, mandamentos de homens, começou a aceitar coisas que foram colocadas no culto de adoração. Nos faz enxergar isso hoje também, para que possamos tomar uma decisão de fazer a tua vontade de fato. Mesmo que isso venha a ser um caminho solitário, um caminho de perseguição, como foi no passado, que possamos ter a condição vinda de ti, do teu trono, para vencer e enfrentar, porque muito em breve o teu filho aparecerá nas nuvens dos céus para buscar aqueles que já são teus. E esse é o nosso desejo, a nossa oração, sermos teus, de fato, aqui neste mundo de pecado, ter o nosso caráter transformado, para assim estarmos preparados para o selamento e dar o alto clamor. Visita cada um presente, os que vão entrar depois, os que vão assistir depois em algum momento. A cada família aqui representada, os enfermos, os encarcerados, as famílias enlutadas. Continua cuidando de cada um de nós. Esse é o nosso pedido com o perdão dos nossos pecados, todos eles. Cometemos durante essa semana, cometeremos também, que o sangue do teu Filho é que nos liberta, é que nos perdoa. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, Amém. Bom dia, um feliz sábado para todos. amém. Hoje, agora vamos continuar então do parágrafo 31. Aí vamos ouvir o 31, 32, e a gente vai para o slide, depois o 33 e o 34. E aí a gente finaliza esse cara. Vamos lá. No século XIII foi estabelecido a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto, invisível entre eles, estava um anjo de Deus, fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos Misericórdia. santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. O papado se tornou o déspota do mundo.
Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas, seus ritos reverentemente praticados, suas festas Olha, geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente mantido. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. agora veja, atingiu tudo isso sendo aqueles que perseguia, né? Que, que obrigava, né? O povo a fazer do jeito que queria. E muitos seguiam por medo de serem mortos, de serem levados à fogueira, então aceitava tudo. E aí, por isso que aqui diz que, peraí, que aqui diz que eles estavam, apareceu a imagem, apareceu, que eles estavam embriagados, né? Babilônia a Grande estava embriagada do sangue dos santos, que morreu muita gente. E aí é verdadeiramente o sangue dos santos mesmo, né? Que deram a vida por defender a verdade, do que eles tinham aprendido e tinham a fé pura, a fé não era misturada, lembrando que esse pouco número dos fiéis diante da grande multidão escolheram se separar pelo fato de não aceitar as coisas que estavam ali sendo colocadas, né, além, enxergaram essa mentira disfarçada ali de cristianismo e começaram a recusar as coisas que vinham sendo colocadas ali como adoração. E por isso eram perseguidos. E aí diz aqui, quando fala assim, o papado tornou-se o déspota do mundo. O que é déspota? Refere-se a um governante que exerce poder absoluto e arbitrário, frequentemente de forma opressora e tirânica. E era exatamente o que eles tinham se tornado ali, né? Reis e imperadores curvavam-se aos decretos do Pontífice Romano. Então, a gente viu isso aí que é realmente com a realidade, mas agora eu quero frisar isso aqui, ó. Por séculos, do parágrafo 32, por séculos, as doutrinas de Roma foram extensivas e explicitamente aceitas. Seus rituais, reverentemente realizados, e suas festividades, geralmente observadas. Você vê que as festas começaram a ser observadas nessa época, né? Porque ele ameaçava, ou seja, quem não aceitava, quem não comemorava, então ali já existia perseguição sobre isso. E veio as festas e aí foi colocada tudo no culto, na adoração, no dia a dia, e foram aceitando, com a ideia também do domingo, que é o dia da ressurreição, mas era o dia do adoração ao sol, ok? Então vamos lá. Paralelo com os dias atuais. A Inquisição de hoje é disfarçada de democracia e progresso. Ontem, os que não concordavam com Roma eram torturados e mortos. Hoje, os que discordam do sistema religioso dominante ou defendem a verdade bíblica são silenciados, rotulados como intolerantes, etc., etc., perseguidos por leis que ferem a consciência bíblica, ok? A perseguição mudou de forma, mas não de essência, porque a essência é a mesma. E hoje a gente sabe que quem quer viver de fato em piedade, ou seja, em obediência à vontade do Eterno, é silenciado, é colocado de canto, é rotulado de várias e diversas formas e é perseguido por leis que ferem consciência à consciência bíblica. O domínio espiritual do papado ainda influencia reis e nações. Antes, imperadores ajoelhavam-se diante dele. E hoje, presidentes, reis e chefes de Estado e líderes religiosos
Isso aqui é no geral, tá? Líderes religiosos que têm grande influência, que têm acesso ao papado, consultam o Vaticano, pedem conselhos e firmam acordos. Olha como está tudo acontecendo e a gente percebe que, como eu sempre digo, a história se repete. Ok? Encíclicas papais moldam políticas ambientais, econômicas e religiosas globais. Lembra disso? Vamos salvar o planeta, vamos nos unir nas COP da vida, porque como é que diz? O ambiente está se destruindo e temos que salvar o planeta. Olha, encíclicas papais moldam políticas ambientais, econômicas e religiosas. E esses líderes religiosos que vão lá no Vaticano consultar apoiam tudo isso. Estão firmes no mesmo acordo. Misericórdia. Por isso a profecia segue viva, que diz Apocalipse 13, 3, que toda a terra se maravilhou após a besta. Pompa, poder e prestígio continuam substituindo a humildade do Messias. Pompa, poder e prestígio. A Igreja de Roma é ainda uma das instituições mais ricas e influentes do mundo. Palácios, catedrais, obras de arte, propriedades, tudo em nome de um Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça. O Evangelho da Cruz foi substituído por um espetáculo de ouro, tradição e vanglória humana. Triste realidade. Então, podemos tirar lições disso para hoje, sim. A verdade continua sob ataque. A perseguição hoje é intelectual, moral e espiritual. Só quem está firmado na palavra resistirá. Não adianta conhecer, né, superficialmente, ou ter na ponta da língua, ou ter decorado, porque está firmado na palavra não é só conhecer, é viver, ok? E só quem está fazendo isso vai resistir. Ponto 2, segunda lição. Devemos escolher entre a autoridade do Eterno ou dos homens. Atos 5, 29 diz: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos entregar ao sistema religioso, observa, vou repetir. Não podemos entregar ao sistema religioso ou ao Estado o controle da nossa consciência. Guarda essa informação. Não podemos entregar, ok? O juízo de Elohim está chegando. O sangue dos mártires ainda clama por justiça. E Apocalipse 18, verso 4 diz: Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Babilônia é o quê? Confusão. E a confusão está onde? Em todos os cantos. Misericórdia. Vamos lá. Vamos dar sequência ao parágrafo 33. Mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignitários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a Olha cristandade. isso. Que triste, né?
Você vê um povo que era ali fiel, que buscava, que conhecia, foi envolvido nesse sistema, e aí diz que o cristianismo sofreu uma paralisia moral e intelectual. E aqui diz assim, ó, como os fariseus do passado, os líderes papistas odiavam a luz que revelaria seus pecados. Observa? Alguma coincidência, né? Então, nos dias de hoje é diferente, entende? Porque eu fico sempre falando, a história se repete, porque hoje é a mesma coisa. Hoje a gente vê que se você mostra, estuda profundamente sobre a lei, mostra o que está escrito na palavra, fala sobre o testemunho que está ali, são advertências, abre os olhos, abre, veja, sai desse caminho de apostasia, sai do caminho do erro, cuidado, olha isso aqui, ó, o que está escrito aqui, não, isso aí não, 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 não. Então, do mesmo modo, ó, do mesmo modo como os fariseus do passado, os líderes papistas odiavam a luz que revelaria seus pecados. Com a lei de Deus, o padrão de justiça, olha, a lei é o padrão de justiça removida, eles exerciam poder ilimitado e praticavam o vício sem restrição. Prevaleciam a fraude, a avareza e a devassidão. Os homens não recuavam diante de nenhum crime que lhe pudesse trazer riquezas ou posição. Gente, a coisa é muito séria. Misericórdia. Vamos lá, vamos ver qual é a lição que a gente pode tirar dessa triste realidade, que foi um fato histórico, mas que hoje não é diferente. Vamos ver. É o 33 e o 34. Então, depois a gente volta e ouve o 34. Vamos lá. Paralelo com os dias atuais, vivemos outra meia-noite espiritual. Como na Idade Média, a Bíblia continua sendo rejeitada, não por queimada, mas por desprezada. Lembra as versões, um monte de versão que tira sentido real, que tira o verdadeiro significado? Hoje, então, não é diferente. Muitos líderes religiosos, como os antigos papas, removem a lei de Deus. Ensinam que ela foi abolida e exaltam tradições humanas em seu lugar. Eu quero só acrescentar aqui que mesmo entre alguns que não removem a lei dizendo que ela foi abolida, mesmo assim, dizendo que guarda, estão exaltando tradições humanas em lugar da lei. Ela tem sido pisada, jogada de canto, sabe? Tem sido a essência dela verdadeiramente tem sido esquecida. Por quê? Porque está enchendo, está se, como é que fala, adornando de coisas humanas, sabe? Em vez de ser pura, de verdade, e buscar profundamente, ela tá sendo adornada de tradições humanas, de costumes mundanos, e assim ela tem sido pisada, tá? Não é só dizer que ela foi abolida que está removendo, não. Se eu digo que eu tenho ela e piso nela, ela também está sendo removida de alguma forma. E é pior ainda o estado de misericórdia. E o resultado disso? A sociedade mergulha novamente na escuridão. Corrupção religiosa, moralidade distorcida, ignorância bíblica, repetição dos pecados de Roma sob nova roupagem. Ou seja, a essência, como a gente viu, né, do erro que foi acrescentado lá no passado, hoje não é diferente, só com um detalhe. Mudou a roupagem, mas a essência é a mesma. Como o parágrafo 34 é pequenininho para a gente dar sequência, então vamos ler. E aí a gente continua aqui nos slides para não voltar para lá e voltar para cá. Vamos lá. Diz assim, o último parágrafo desse capítulo. A condição do mundo sob o domínio papal apresentava o terrível e chocante cumprimento das palavras do profeta Oséias.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso aqui é muito forte. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha aqui, que verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjúria, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamento e homicídio sobre homicídios. Oséias 4, verso 1 e 2. Tais foram o resultado do banimento da palavra de Deus. Por que hoje existe tanta coisa, mesmo no mundo que se diz evangélico, cristão, protestante, crente? Por quê? Porque a palavra realmente foi banida do jeito que ela deve ser, ensinada e vivida. Então, hoje é superficial, com essas versões novas, cada dia pior. Babilônia vive, disfarçada de modernidade cristã. Igrejas que dizem seguir a Bíblia, mas guardam tradições humanas, cultuam imagens emocionais, não verdades eternas. Fazem do culto um show, um momento de emoção. Vendem bênçãos e indulgências modernas, como prosperidade, profecias pagas. Pague que eu lhe diga uma profecia. Libertações em massa, por aí vai. Então, não mudou, entende? A essência é a mesma. É o que? Desenvolver uma fé misturada com coisas humanas, não é a fé pura. Essas são as filhas de Babilônia, religiões que, mesmo protestando no passado, voltaram ao colo de Roma. Entende? Então, se está praticando algumas dessas coisas, não precisa ser tudo, não. Algumas dessas coisas está voltando ao colo. Está sendo caracterizada como filhas de Babilônia. Aplicação espiritual. Apocalipse 18:4. Tem um recado para mim e para você. Sai dela, povo meu. É hora de despertar. A palavra do Eterno está aberta novamente. A verdade está disponível. Como eu falei dias anteriores, está disponível para quem quer buscar. Hoje não tem limite de, porque eu estou sem dinheiro para comprar uma Bíblia. Tem tudo que é versão que você quiser na internet. Então, hoje não é desculpa, tá? A verdade está disponível, mas poucos estão buscando, como sempre, pouco em todos os sentidos, né? Quando a gente vê aqui toda a história, os fiéis, os que buscavam realmente sempre foram poucos. Deus ainda tem um povo de dentro de Babilônia, mas o tempo está se esgotando. Por isso, aquilo que eu sempre digo, é hora de nos posicionarmos. Por quê? Porque o tempo está se esgotando. Esse negócio de ficar um pé lá, outro cá. Eu aceito, mas não aceito. Não, eu não aceito, mas eu estou aqui no meio, mas eu não aceito. Então, se tu não aceita, o que que tu está fazendo no meio? Entende? E aqui, ó, olha aqui, olha essa frase aqui, ó. Ficar em Babilônia é rejeitar a luz voluntariamente. E é pesado, porque quando o recado para mim e para você sair do sistema de Babilônia, eu digo sistema geral, tá? Para não ser participante, para não ser cúmplice dos seus pecados, nem participar dos seus flagelos. Entende? Se eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu falo, lembra que essa mensagem é para o mundo cristão em geral. Se eu vejo que está tudo distorcido, né, fora da essência bíblica, da verdade do está escrito, e mesmo assim eu continuo compartilhando, né, eu continuo
mesmo sem concordar, mas eu continuo participando, eu estou fazendo o quê? Rejeitando voluntariamente. Por quê? Porque a luz chegou para mim. Só que eu estou rejeitando. E a gente viu no capítulo 2 que no capítulo 2 aqui do livro, que diz assim, ó. Depois, capítulo 2, parágrafo 17, diz, depois de um longo e severo conflito, esse conflito está falando de quê? Está falando entre os que queriam viver de fato, né, a essência pura da fé, da lei, da palavra, e os que queriam e começaram a aceitar as coisas que estavam sendo colocadas. Diz assim, depois de um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, se ela ainda se recusasse a deixar a falsidade e idolatria. E ela não deixou a falsidade e a idolatria. Eles viram que a separação era uma absoluta necessidade, se quisessem obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais para sua própria alma e dar exemplo que implicaria em perigo para a fé de seus filhos e filhos dos seus filhos. Entende? Então, aqui, ó, eles não aceitaram. Aqui diz assim: o odioso fermento da idolatria trazido para dentro da igreja continuou sua nefasta obra. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporadas à fé e ao culto. E isso eles não aceitaram. Eles tinham a fé pura, firmada no Messias, não está escrito. E foi daí que eles não rejeitaram a luz. Por isso, pagaram o preço com a própria vida. Entende? E aí a pergunta para a gente meditar: estamos nos preparando para isso? Ou estamos, como a gente viu também, acho que anteontem, rejeitando voluntariamente por causa da comodidade, por causa das regalias, por causa do amor que eu tenho pelos meus irmãos, por causa do conforto, do banquinho, da cadeirinha, do ar-condicionado, entende? Por causa do hábito de que muitas vezes eu estou indo para a congregação, né? Mas eu estou indo já no automático, no costume, porque é dia de culto. E aí, não, hoje é dia, vamos lá. E aí o que acontece? Chega lá, vai, participa, olhando para o relógio, querendo terminar, querendo que acabe, sabe? A fé que deveria ser pura, a palavra, já não é mais do jeito que deveria ser, e aí acaba enfraquecendo. Eu acho que eu estou aumentando a minha fé, eu estou enfraquecendo, entende? Então, assim, são coisas que estão ficando muito claras. Eu creio que está se cumprindo na vida de quem está acompanhando, quem está fazendo, quem está buscando a essência do Evangelho, está se cumprindo exatamente. Abre, Senhor, os olhos meus, e Ele tem feito isso, ok? Mas o louvor diz: abre os meus olhos, abre os meus ouvidos e minha boca para que eu possa falar. Não adianta conhecer isso tudo, não adianta conhecer sem praticar, e não adianta conhecer tanta luz e ficar para mim só. Eu tenho que compartilhar. Ah, mas eu não sei falar. Compartilhe o link, dá o livro completo, tá? De presente. É isso aí que a gente tem que fazer. Não se limitar ao eu não sei fazer isso. Eu também achava que eu não sabia. Nunca na minha vida, anos atrás, Miriam tá aqui, sabe? Há anos atrás, nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu ia estar fazendo isso. Entende? Então, assim, quando a gente busca e se coloca, a obra vem, você está ali, eis-me aqui, e vai fazendo, ok? E realiza. Porque realmente eu nunca imaginei. Mas vamos seguir. O apelo direto e urgente.
Cristo está chamando. O Messias está chamando você e a mim a voltar à Bíblia, porque toda a Escritura, e não só partes convenientes. Não, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá. Não, isso aqui não precisa, isso aqui precisa. Não, isso aqui não. E aí eu vou me moldando, ou melhor, eu vou pegando a Bíblia e moldando a minha vontade, o que eu gosto e o que eu não gosto. Percebe? Mas aqui o pedido, o chamado é volte a toda a Escritura. Guardar a lei do Eterno, incluindo o verdadeiro sábado. Isso aqui é importantíssimo. Porque o sábado está lá escrito. E o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, teu Elohim. E guardar não é só chegar, botar a Bíblia embaixo do braço, eu vou para a igreja, meio-dia acabou, acabou. Tchau, pronto. Não é isso. É muito mais profundo. Ok? Deixar os sistemas religiosos que promovem erro, conveniência e tradição acima da verdade. O chamado hoje para mim e para vocês, porque promover o erro e eu aceito, calado, concordando, é um grande perigo. Cristo, o Messias, deu a vida para libertar cada um de nós de quê? Do engano. Por isso que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano, da mentira, da sutileza. Os olhos são abertos, você vê. Não, isso aqui não é bem assim. Peraí, deixa eu anotar aqui o que o pregador está falando, que chegar em casa eu vou estudar mais tarde isso. Entende? Você começa a ter os olhos abertos. Se verdadeiramente você aceita ter os olhos abertos, você não concorda mais. Começa a te incomodar. Você não fica mais em paz estando ali, concordando e ficando. Não dá para dizer amém. Entende? E aí diz: você vai continuar preso por amor à cultura, tradição ou conforto. Lembra que a gente viu aqui também que o ponto cultural, né, tem sido um. Alguém mandou, acho que foi Célia que mandou para mim, no site de uma outra instituição. Lá, bem claro, festa junina, venha que vai ter pulo de fogueira, vai ter não sei o quê. Você não está entendendo. Não, mas é cultural, é a cultura, porque estamos no meio das festas juninas. E aí vai infiltrando coisas no meio da adoração. Conhecereis a verdade vos libertará. Acabei de falar, João 8,32. O pedido é Apocalipse 18,4. E não é só sai dela. O recado, ou melhor, o pedido, o chamado do Eterno é muito mais profundo, porque ele é muito cuidadoso. Assim, ó, sai dela para você não ser cúmplice. Porque se tu ficar lá dentro, participando, não, mas eu não participo, eu não colaboro com nada, eu só vou lá, assisto, digo amém, canto lá o louvor, termina, tá, eu vou embora. Você está sendo cúmplice. Olha como é completo. Sai, filho, presta atenção, sai, porque você vai ser cúmplice. E você sendo cúmplice, você vai participar dos flagelos. Você vai ser atingido pelas pragas. E eu não desejo isso para você. Acorda, toma uma decisão, se posiciona, sai de Babilônia. E o que é Babilônia? Esse sistema todo de erro, de engano que está espalhado em todas as instituições. Entende? Então é isso aqui. Ah, mas lá está escrito assim: não deixe de congregar quando mais vê que o dia se aproxima. Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está congregando. Tá? Se você está reunido, o que diz? Se tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Debaixo de uma árvore, os apóstolos lá estavam debaixo de uma árvore, rapidinho, Célia, fazendo culto na beira do rio, e lá pessoas foram batizadas, tinha que estar, você entende? Então são coisas que, se a gente realmente permitir ter os olhos abertos, a gente enxerga com muita facilidade, Clarice. Fala, Célia. Bom dia, amados. Feliz sábado. E uma coisa também, Ju, que eu presto atenção, que aquelas pessoas que estão tendo seus olhos abertos e que ainda continuam rejeitando, como você disse, né? Continuam rejeitando, insistindo
em estar indo, frequentando, sendo que o Senhor, como a passagem de a citação de Ellen White fala, né? Se o Senhor já tirou as suas vendas, né? Se caiu Babilônia para você e você continua insistindo, essas pessoas vão, e como já têm os seus olhos abertos, elas chegam em pleno sábado na igreja, no culto, e começam a ver as coisas erradas. E aí Uhum. começa a balançar a cabeça e começa a comentar com o outro ali do lado, como é que pode isso aqui? É o dia do Senhor, como é que pode? Então, essa pessoa acaba transgredindo, acaba pecando. Uhum. Tá entendendo? Porque ela fica criticando, ela fica comentando com outras pessoas, então ela acaba transgredindo, pecando no dia do Senhor. Verdade. Então, já teve os seus olhos abertos, não continue insistindo, que não vai ter como. Eu falo por experiência própria. Teve 2 situações em que eu insisti e eu ouvi claramente o Senhor falando, mas eu já te mostrei, eu já te falei que não adianta você esperar mais nada disso aqui. Por que você ainda está insistindo? 2 vezes eu ouvi. E eu falei, não, Senhor, agora eu entendi. E aconteceu comigo isso também. Eu ainda insisti, depois de um fato ocorrido, falei, não, vou lá, vou, porque... E aí, quando eu cheguei, eu falei, não tem como. E aí, depois, só mais uma vez, não, hoje é porque é fulano, vamos, não tem como, entende? Então, assim, é onde a gente tem que realmente tomar uma posição. É fácil? Não é. É muitas vezes um caminho solitário? Sim. Mas como Miriam diz, eu não tenho todas as respostas, mas vou obedecendo. E até o próprio Abraão não tinha todas as respostas, ele nem sabia nem para onde é que ele ia, entende? Mas ele largou tudo e foi. Então, assim, o chamado é um chamado de amor. Não seja cúmplice. E é bem observado o que Célia falou. Muitas vezes está ali, mas está enxergando, mas ainda insiste e fica, como é que pode? Não, não tem condição. Foi exatamente isso que aconteceu para que muitos hoje chegarem à conclusão e tomarem a decisão de ouvir esse chamado de Apocalipse 18:4. Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso é muito pesado, porque tu rejeitaste tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Misericórdia. Terceira e quarta geração. Vamos lá. Então, o ponto final deste capítulo, que mostrou para a gente claramente como começou tudo, né? Como começou a apostasia, as trevas morais, por aceitar, por abrir mão da fé pura e começar a aceitar coisas que foram infiltradas, que foram adicionadas. Nós temos que decidir. Hoje, não é amanhã, não é depois, não, 2026 eu tomo a decisão. Quem te garante que tu tá vivo amanhã para 2026 tu tomar a decisão? Porque o meu destino e o seu pode estar sendo selado hoje, agora. O anjo está lá escrevendo, relatando tudo, como a gente viu aqui, ó, no parágrafo 31. O príncipe das trevas estava trabalhando com os líderes da hierarquia papal em seus concílios secretos. Satanás e seus anjos controlavam a mente de homens malignos. Olha só. Enquanto que, invisível, em seu meio, estava um anjo de Deus fazendo terrível registro de seus decretos iníquos e escrevendo a história de feitos medonhos demais para serem vistos por olhos humanos. O anjo relator estava ali, né, para levar o que estava acontecendo para ficar como prova de registro. Então a pergunta é: de que lado eu estarei? Do lado da verdade e da fé pura, que não é misturada, ok? Com coisas humanas, a fé de Jesus, a fé de Jesus, não, a fé do Messias, né? Com a fé pura, dependência do Pai, humildade,
servindo de verdade, ou o caminho da apostasia? Eu vou com a fé pura aqui, ó, a Bíblia, o está escrito, que me leva à cruz, que me leva à ressurreição, à vitória, ou eu vou ficar acomodada por conta de cargos, de benefícios, de amizade, de conforto, dentro de um sistema, podemos dizer assim, que está generalizado, espalhado no mundo, sabe? Um pouquinho uma pegou, a outra pegou, por isso que são chamadas filhas de Babilônia. Porque uma pegou esse ponto aqui, a outra pegou esse ponto, a outra pegou esse ponto, e a outra que não deveria pegar ponto nenhum também está no mesmo embalo, está no mesmo barco, sabe? Fazendo, como é que diz? Fazendo acordos, né? Fechando contratos, apoiando coisas que não deveria fazer. Então, que nosso pedido hoje, nesta manhã, neste santo dia abençoado, possamos fazer o que diz Isaías, não cuidar dos nossos próprios interesses, nem falar palavras vãs, mas se deleitar na vontade do Eterno. Okay? Porque não adianta ter tanta luz e não dar o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro, seja qual for, não ter posicionamento. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Deixa eu fechar. Se o Eterno permitir, amanhã a gente faz um resumão. Você que ainda tem a oportunidade de pregar, de passar a mensagem, você ainda é convidado. Olha quanto material você tem através desses estudos. Esse resumão mesmo, se você pegar o PDF aí, por isso que eu sempre disponibilizo tudo, se você pegar um PDF, é uma mensagem incrível. Você pega o PDF do resumão e tá ali, ó, só você estudar, orar e fale. Nas oportunidades que você ainda tiver, fale e saiba. Quando você for convidado e falar a verdade, é provável que seja a última vez que você está sendo convidado. Porque os que estão pregando profecia de verdade, tá? Os que estão mostrando que os 6.000 anos está se completando, que breve tudo vai acontecer, está sendo tudo muito rápido, vai ser a última vez que você vai estar ali, e você vai ser podado. Isso é uma triste realidade no nosso meio, ok? Mas se você chegar com a mensagem aí, ó, vamos nos unir nos pontos comuns, vamos falar de amor, vamos falar de paz. Para que brigar? Para que ficar falando dessas coisas? Não, você tem que falar do amor, ok? Da unidade. O tempo agora é de amor. Aí você fica lá até Jesus voltar. E aí é que está o perigo. Como é que você vai ser encontrado? Ok? Então é isso. Eu disse que eu quero finalizar com 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15, antes da oração, que diz assim: Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos errados ou dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Então a gente observa aqui que até para ouvir a oração, para a oração ser ouvida, existe uma condição. E a condição não é apenas ser chamado, né? De crente, de cristão, de adventista, trazendo para a nossa realidade, ou seja lá qual instituição for. Não é apenas ser chamado pelo nome, não. É orar, buscar a face, e lembra que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. E ainda tem aqui, ó, e voltar dos seus maus caminhos. Então, se fizer isso, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aqui é muito profundo, por quê? Porque a gente vê que para ter o pecado perdoado, a gente tem que fazer o quê?
reconhecer, pedir perdão, sair deste caminho errado, ok? Se humilhando e orando. Então, é condicional. Aí ele diz que se esse povo, que se diz o povo dele, fizer isso, aí sim, ele diz que os olhos dele vão estar abertos, os ouvidos também atentos à oração que for feita nesse lugar. Então, dentro dessa realidade aqui, trazendo para o capítulo que a gente acabou de estudar, falando sobre a apostasia, como começou as trevas morais. Eu vendo tudo o que está acontecendo, ok? Mas não tem, neste meio, a volta aos marcos antigos, aos princípios. Não tem humilhação, né? Não tem a busca pela face do Messias, do Eterno, de fato. Por quê? Por quê? Porque a fé está misturada, não é a ímuna pura. Está misturada com conceitos humanos. Será que a oração está sendo ouvida naquele lugar? Nesse lugar, dentro dessa condição? Está aí algo para a gente meditar. Que possamos valorizar a misericórdia que está sendo nos concedida hoje, que é o fato de não sermos consumidos.